Há alguns dias atrás, eu vim aqui no canal comentar sobre o episódio 9 de Tensei Kizouko, que teve muitas mudanças e cortes na história que me incomodaram muito. Afinal, como alguém que gosta da história, eu esperaria pelo menos uma adaptação de nível médio. Porém, se eu soubesse o desastre que seria o episódio 10, meus amigos, eu nunca teria reclamado tanto do episódio 9. Meus amigos, se o episódio 9 foi literalmente cortado, rushado e mudado, o episódio 10, eles simplesmente cagaram na cara dos espectadores. Ele literalmente não existe. As poucas coisas que existem não era pra acontecer naquela ordem, ou sequer eles mudaram também. O começo dele é canon sim, porque realmente acontece. Porém, depois daquilo é tudo filler, tudo é encheção de linguiça, tudo sinceramente a pior coisa que eu já vi nessa obra inteira. E claro, não apenas um filler, porque dependendo, eu já vi obras que meteram uns fillers legais. Por exemplo, Mushoku Tensei tem um filler muito da hora sobre a mãe do Rudeus. Porém aqui não é um filler legal, não é um filler que dá pra aproveitar, não é um filler que te dá risada. Não, isso aqui é um filler horrendo e uma repetição dos primeiros episódios por nada, porque não era necessário fazer uma repetição de algo que aconteceu há semanas atrás. Os caras literalmente fizeram uma referência ao próprio anime que aconteceu algumas semanas atrás. Tipo, isso realmente não era nada necessário. Então hoje eu irei comparar o que aconteceu, infelizmente, e o que deveria ter acontecido com o episódio 10 de Tensei Kizouko para vocês. Então, para aquecer, vamos começar com aquilo, certo? Deixa o seu likezão aqui embaixo, se eu gostei me ajuda muito e apoia muito o meu trabalho. E se você se inscrever, você também não vai se arrepender, já que você vai ficar por dentro de todos os vídeos e com certeza vai ter acesso aos vídeos que eu já postei anteriormente. Então agora, com isso dito, deixa o seu gostei, se inscreva no canal e agora vamos para o vídeo, infelizmente. Nós começamos o episódio em uma reunião do Cain com o rei, junto com o Duque Santana e o primeiro-ministro Magna, algo que de fato isso realmente acontece na obra, então até agora nada de errado. Porém tem uma pequena alteração, sinceramente eu não achei das piores coisas, mas é a mesma coisa que eu reclamei do episódio passado, que seria a seriedade da situação, digamos assim. No mangá, sim, tem algumas caretas e sim, tem uma coisa mais cômica, tipo, ops, falei o que não devia. Mas, novamente, o anime é muita sátira, é muita careta, é muito gritinho, não sei o que. O anime, sinceramente, tira completamente a pouca seriedade que essa obra possui, sendo realmente eles adaptando para um público infantil, sendo que, na verdade, o público dessa obra não seria completamente infantil de certa forma. Mas sim, ele conversaria com o rei, apresentaria a carta, apresentaria a espada, provaria que treinou lá por 5 anos, os caramba 4, isso aqui até que tá certo na história. Onde uma coisa dessa principal seriedade que eu digo que eu senti falta no anime é o rei questionando o porquê de Yuya querer deixar Cain ainda mais forte do que ele já é. Afinal, o Cain já é um pequeno monstro que de certa forma, sim, dá medo no rei. O rei, de certa forma, é sim amigo do Cain, é o futuro sogro dele e é quase uma família ali, eles realmente se gostam. Mas nós podemos ver em vários momentos que o rei meio que tem um medo do Cain, porque ele é muito poderoso. Várias vezes o Cain tem que confirmar que ele não quer dominar o mundo, que ele não quer conquistar esse país, que ele não quer essas coisas. Ele tem que confirmar para o rei ficar tranquilo. Afinal, sim, ele teme o poder do Cain. E aqui era mais um momento tipo, caramba, por que estão deixando esse garoto ainda mais poderoso? Eu acho que faltou isso no anime, mas tanto faz. Vamos seguir. Com isso, nós passaríamos para o pós-reunião, onde aqui já acontece a primeira mudança. No mangá, agora é a hora que Cain daria uma fuga em suas noivas e encontraria Parma sendo bullyingada na escola, o que por algum motivo o anime jogou para o episódio 8. Então sim, aquela cena da Parma sofrendo bullying, o Cain intervindo, no caso, mudou duas coisas. Primeiro, era para acontecer agora e não lá atrás. E segundo, o Cain não precisa da ajuda da Silk e nem da Telestia, ele simplesmente amedronta o garoto e ele sai correndo de lá, porque o Cain sozinho já era o suficiente. São mudanças pequenas e não muito significativas, mas eu achei que eu deveria citar elas aqui, pelo menos só pra falar que mudou. Porém, meus amigos, o problema aqui não é a mudança de cenários do episódio 8 pro episódio 10 e essas paradas, e sim que o anime inventou um problema do Toba. O Duque Santana falaria para o Cain que a guilda advertiu eles, dizendo que se o Cain não aceitasse aquela missão para subjugar bandidos, ele perderia a sua licença, fazendo o nosso garoto, é claro, entrar em pânico e correr para a guilda e ver o que estava acontecendo. Assim, o Cain iria se encontrar com o mestre da guilda, onde lá ele botaria uma pressão, digamos assim, no Cain, forçando ele praticamente a aceitar uma missão de subjugar bandidos, onde o Cain imediatamente iria partir para essa missão. E a partir daqui, esse se torna simplesmente um episódio completamente desperdiçado, já que não é canon
repleto de fillers e coisas muito repetitivas. Cain partiria para subjugar bandidos, onde se encontraria novamente com suas professoras antigas, e aí, ao lado delas, lutaria contra os bandidos e até mesmo curaria Millie, que foi ferida no processo. Temos então ele subjugando todo mundo e conversando com as garotas, onde de primeira instância já percebemos que as garotas não mudaram literalmente nada nos últimos 4 anos dentro da série, seja em personalidade, aparência, vestimenta, equipamento, qualquer coisa. 4 anos pra nada no anime, o que em animes é bem normal, querendo ou não. Com isso, eles iriam ir para a cidade, onde aqui temos uma cena da Parma que, sinceramente, essa cena é completamente inútil. Essa cena da Parma e do seu pai junto com Cain na cidade é feita explicitamente apenas para divulgar o Cain, tipo, oh meu Deus, Cain, eu não sabia que você era um aventureiro, você já é um barão, para que, é claro, as professoras soubessem que ele é um barão. Obviamente, essa cena é apenas para enaltecer Cain e meio que atualizar outros personagens que não sabiam de certas informações sobre tais informações, completamente desnecessária e inútil, que apenas encheu linguiça no episódio para alavancar o Cain de certa forma. Essa conversa poderia muito bem sumir do episódio, ser apagada e não mudaria nada no episódio, nada na trama e nada na história. O máximo que mudaria é um certo diálogo mais pra frente, que também por acaso é um diálogo filler completamente inútil, então não importa nada. Aqui também teríamos uma interação da Millie abraçando Cain e ele fugindo dela, onde sinceramente isso aqui reforça apenas o fato de que Cain não é um personagem que evolui dentro do anime. Eu comentei no vídeo passado que Cain no mangá, ele pode ser brincalhão e essas paradas, mas pelo menos ele é um pouco maduro. Menos do que eu gostaria? Sim, de fato, mas ele é maduro. Ele morreu no Japão adolescente, quase um adulto, 17 anos praticamente, 16 anos por ali. E então viveu nesse mundo por 12 anos, ou seja, aqui ele teria uns 29 anos. 5 anos treinando com Yuya, ele teria uns 33 anos mentais, por exemplo. Então Cain não é uma criança, não tem por que os autores fazerem ele agir como uma criança. De vez em quando no mangá ele sim age como uma criança? Sim. É chato? Sim. Mas fazer o que, né? Acontece, eu não sei porque eles fazem isso, mas eles fazem. Porém no anime ele age apenas como uma criança. No mangá ele tem momentos sérios, momentos maduros, momentos onde ele realmente prova que não é apenas uma criança reencarnada, e sim um homem que foi reencarnado. Aqui não, o Cain apenas age como uma criança de 5 anos que tem medo de um simples abraço, rapaziada. Sinceramente, esse é um negócio muito simples, mas que sim, brocha muito ao ver a obra. Cara, o Cain tem uma mente de 30 anos, ele viveu pra caramba, e mesmo assim ele age como uma criança, e isso tira sim méritos da obra, faz com que seja cansativo de assistir essas paradas tudo. Então sim, o Cain agir como uma criança é muito chato mesmo, principalmente nesse episódio que é literalmente um filler inútil. Com isso, Cain iria para a guilda reportar a missão terminada, onde aqui aqueles bandidos que apareceram nos primeiros episódios mexendo com a Millie e com a Nina apareceriam novamente para implicar com eles, só que agora na capital real, onde novamente teríamos o plot deles mexendo com elas, Cain intervindo essas paradas. A única mudança é que agora eles se borraram ver Cain, e Cain não precisou bater neles como aconteceu nos primeiros episódios. E o que muda isso é novamente para reafirmar o poder de Cain. Antigamente ele batia, agora eles tremem de medo apenas de ver ele. Uma repetição, uma referência dos primeiros episódios, sendo que os primeiros episódios foram algumas semanas atrás, tipo, nem faz tanto tempo para ter uma referência logo agora. E esse nem é o último episódio, esse é tipo o 10º, então não faz sentido uma referência aqui, cara, não faz sentido essa repetição aqui. E aí em seguida chegaria Cloud, e com isso descobriríamos as ligações de todo mundo, seja irmãs, amigos, professoras, essas paradas tudo que nós já vimos no anime. E com isso, novamente, agora já pela 3ª ou 4ª vez, eu nem lembro mais que eu não contei, nós teríamos a mesma conversa, seja, o Cain é um barão, ele é um aventureiro ranquear, meu Deus, ele é forte, oh meu Deus, Cain, você realmente é um nobre, sim. De novo essa conversa e de novo essa mesma explicação sobre como Cain encontrou elas, salvou elas, descobriu que ele é um barão e tudo mais. Chato pra caramba, novamente a mesma explicação 3 vezes em um episódio. Totalmente desnecessário, não precisava ter isso, é como eu tô falando, é apenas para encher linguiça em um filler chato. E aí depois de toda essa enrolação chata pra caramba, nós teríamos a escola aqui, meus amigos, que plot ruim. Sério, eu achei que pelo menos na escola eles poderiam começar a seguir os caminhos da novel novamente, voltar a ficar canônico, mas não, eles apenas escolheram ir por outro caminho completamente diferente. Aqui,
Caim não faria nada o dia todo, sendo excluído de tudo, não por motivos de bullying ou nada, e sim por motivos de marmanjos invadindo a escola para "Ai meu Deus, o Caim está sozinho, vamos ajudar ele", sendo que eles são marmanjos de 30 anos e ele é tipo um jovem de 12, supostamente. Novamente, um plot que não era nem um pouco necessário, não faria nada para a obra e não tinha por que estar aqui. Um dia após isso, com uma bela criança de 5 anos, se o Caim realmente é por dentro, ele iria para a floresta ficar destruindo tudo, e com isso teríamos uma repetição dos primeiros episódios novamente, com ele destruindo a floresta, a cidade entrando em pânico, seu pai e os cavaleiros indo para a floresta e achando uma cratera com um lenço de papel dele. Novamente, uma repetição que não era nem um pouco necessária, e de novo esse episódio nos mostrando o quão desperdício de tempo ele realmente é. Depois disso, o máximo de canônico que aconteceria era esse fragmento do dragão, que na verdade é o Aaron, que foi comido pelo Goblin e tudo mais. Sim, isso é canônico, mas, novamente, não era pra acontecer aqui. Então eles cortaram uma parte da história que sim, era uma parte meio que importante, afinal envolve uma invocação do Caim, envolve uma trama a mais com o Caim, e colocaram esse filler inútil para então seguir com a história canônica por algum motivo que eu desconheço. Do nada. E agora, com os defeitos explicados, deixe-me explicar o que deveria ter realmente acontecido nesse episódio 10, porque realmente, nossa senhora, que episódio ruim. Depois da pequena reunião com o rei e os outros, nós passaríamos diretamente para a academia, onde seria o primeiro dia de Caim tendo aulas depois da cerimônia de entrada, já que ele ficou 5 dias com o Yugi e os Caramba 4. Primeiro, ele resolveria aquele rolê da Parma que aconteceu no 8º episódio por algum motivo, e logo nós teríamos uma aula de magia com essa professora aí, onde, claro, primeiro ela proibiu que Caim usasse magia, afinal ele destruiria a escola inteira se usasse ela. E com isso se iniciaria a aula de campo, onde teríamos uma aula de magia de invocação, uma magia da qual Caim já tem experiência prévia, tendo em conta que ele contratou Jin e Haku, além de que no primeiro episódio ele convocou um demônio que quase matou sua irmã. E como eu disse no vídeo que eu falei sobre as invocações do Caim, aqui ele teria invocado o Lorde Demônio chamado Sete, e sim, o anime literalmente cortou a invocação de um Lorde Demônio pelo Caim. Por quê? Eu não sei. Aqui Caim cegaria seus colegas de classe com uma flashbang mágica, para impedir que as pessoas vissem que ele invocou um Lorde Demônio. Sete, primeiramente, seria muito arrogante, mas depois de ver os status do Caim e o quão monstruoso ele é, imediatamente ele imploraria por misericórdia e juraria lealdade ao nosso garoto. Eles fariam um contrato e então ele iria embora. E assim que o efeito da magia flashbang acabou, Caim daria alguma desculpa, como por exemplo, o contrato não foi bem sucedido, ele não tinha mana o suficiente, a criatura era muito selvagem, ou algo do tipo, embora nós vemos que o professor ficou sim desconfiado disso. Então mais tarde, ao sair da escola, Caim seria convocado pelo rei, onde ao chegar na sala com o rei, teríamos lá o professor com aquela carinha de quem dedurou o que não deveria ter feito. O rei vai direto ao assunto e pergunta a Caim o que ele invocou na escola, e Caim, é claro, responde que ele invocou um Lorde Demônio e, claro, o contratou, onde nós vemos que depois daquela aula, o professor teria ido direto ao primeiro-ministro falar sobre um certo aluno que fez algo muito duvidoso em uma aula, que seria, claro, o Caim. Caim, então, é claro, começa a soltar tudo, dizendo que ele convocou um Lorde Demônio e que fez um contrato com o mesmo, é claro, e isso deixa o rei exausto. Afinal, um Lorde Demônio poderia destruir completamente a sua nação caso ele surtasse por algum motivo, enquanto Caim apenas diz que não tinha o que fazer, afinal, ele não controla o que convoca. O rei então pediria que depois de tanto tempo sem ver ela, o Caim mostrasse a eles sua janela de status e veremos uma coisa monstruosa aqui. Os status do Caim estão incrivelmente mais poderosos do que eram anteriormente. Agora, todas e quaisquer habilidades estão apenas no nível 10. Ele obviamente possui todas as bênçãos e proteções dos deuses, tendo até mesmo a habilidade Toda Criação, que é praticamente quase uma habilidade divina. Seus status não podem ser medidos por números, sendo descritos como imensuráveis, onde Caim adquiriria um novo título chamado Deus da Espada, onde agora ele seria um semideus. E sim, o Caim agora é um semideus em pleno direito. Além disso, ele também tem os títulos de Mestre do Dragão Lendário, Mestre da Besta Lendária e Mestre do Lorde Demônio. Claro, aqui o rei meio que entra em pânico com medo do Caim destruir todo mundo caso ele queira, porque afinal o Caim realmente está cabulosíssimo, onde o nosso jovem tem que acalmar todo mundo e falar: calma rapaziada, calma,
tô suave. Aqui também, Caim apresentaria Gin e Haku para eles, fazendo o rei ficar ainda mais exausto com tudo isso, onde ele anunciaria que a partir de hoje Caim será um visconde, e não apenas isso, como ele será um visconde e possuirá uma rua dentro da capital real, e junto disso seus noivados serão publicados a público, onde literalmente a vida de anônimo do Caim acabou e caiu por terra. Onde então, depois de tudo isso, aí então o Caim iria para a Guilda dos Aventureiros e pegaria uma missão que o levou de volta para sua terra natal, onde lá começaria o incidente do dragão que comeu um fragmento de Aaron e agora terá que lutar contra Caim, que nem aconteceu no final do 10º episódio. Ou seja, só agora, depois de tudo isso, começaria o plot sobre o dragão que comeu o fragmento, onde, é claro, o mangá também teria pronunciado isso, dizendo que os monstros estão estranhos, a floresta está agitada, as coisas não estão indo bem. Não foi apenas o dragão aparecendo, e sim todo um background para chegar até o que estava acontecendo, que era o dragão com um pedaço de Aaron. E meus amigos, isso aqui foi literalmente outro plot, certo? Eles mudaram completamente tudo de bom desse episódio. E a minha principal reclamação aqui, sem sombra de dúvidas, é por que eles fizeram isso com o episódio 9. Porque olha, o episódio 9 foi extremamente rushado, cortado e mudado. Eu achei que eles fizeram isso porque não tinham muito tempo, muita coisa para adaptar essas paradas. Eu não gosto, mas eu entendo, digamos assim. Mas esse episódio 10 nos mostrou que não é esse o caso. Eles não estão com pressa, porque não havia necessidade de um episódio tão ruim assim. Se eles dividissem o episódio 9 em duas partes para explorar melhor a história, teria sido muito mais benéfico, cara. Eles literalmente rusharam, cortaram e mudaram a história principal para chegar no próximo episódio e não ter história principal. Esse é o ponto. Eles fizeram tudo aquilo no episódio 9 quando eles poderiam ter feito no 10. Eles poderiam ter expandido a história, eles poderiam ter feito uma coisa melhor, mas eles não quiseram. Eles escolheram rushar a história, cortar ela e a mudar, e então colocar um filler logo em seguida, sem motivo nenhum. Não era necessário, não precisava, um episódio completamente inútil. Se você apaga esse episódio do anime, não muda nada. Isso literalmente foi apenas um desperdício de tempo, dinheiro e animação. Então é isso que me deixa com raiva, é isso que me deixa bravo, porque eles literalmente desperdiçaram um episódio depois de rushar e cortar a história de outro, o que não faz o menor sentido possível. Mas é aquilo, né, meus amigos? Eu ficar reclamando não muda nada. O máximo que eu posso fazer é trazer para vocês as comparações e informações certas. Então, o episódio foi completamente filler, uma merda. Sinceramente, eu recomendo que vocês nem assistam essa merda, essa bomba que aconteceu. Leiam o mangá que vocês vão gostar bem mais do que isso. Mas é aquilo, eu estou apenas compartilhando a minha opinião com vocês, mas e a sua opinião? Comentem o que você achou dessa bomba de episódio, porque eu quero sim saber. Comentem aí e interajam uns com os outros. E se você está indignado como eu, se inscreva aqui no canal, meu amigo, porque olha, eu já reclamei muitas vezes de animes aqui no canal. Então, se você quer ver mais reclamações ou apenas outros vídeos, se inscreve aí, cara, porque eu com certeza trarei mais reclamações no futuro ainda. E se você assistiu até aqui, também deixa seu likezão aí embaixo, porque eu só gostei, me ajuda muito e me apoia de diversas maneiras. Então é aquilo, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like e agora eu me despeço de vocês. Aquele abraço, um beijo e eu fui.